Meus queridos irmãos em Cristo Jesus, cumprimento a todos com a graça e a paz de nosso bom e eterno Deus. Lembrando sempre que o importante no estudo da Escritura são os detalhes. Eu estou de volta para dar continuidade aos nossos pequenos estudos e rápidos comentários sobre os textos do Novo Testamento nos quais o Senhor Jesus é chamado literalmente de Deus. Eu vou ler agora 1 de Timóteo, capítulo 3 e o versículo 16. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Guarde bem a leitura desse texto. Está na Almeida Revista e Corrigida. Aquele que se manifestou em carne. A Almeida Corrigida Fiel da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, ela traduz: Deus se manifestou em carne. Mas hoje eu não vou explicar especificamente por que a Corrigida traduz aquele que se manifestou em carne e a Almeida Corrigida Fiel traduz Deus se manifestou em carne. Não, eu quero explicar para os irmãos rapidamente o pano de fundo do porquê deste texto ter sido escrito pelo apóstolo São Paulo. E no próximo vídeo que eu gravarei, então eu irei ater-me mais ao texto da Escritura em si. O que está envolvido aqui nos bastidores desse texto da Escritura Sagrada é uma doutrina herética, que é o docetismo. Então, o docetismo foi uma doutrina de cunho filosófico e acredita-se que ela seja oriunda da Grécia, especialmente na época do chamado helenismo. E é uma doutrina filosófica extremamente esquisita, estranha, e que obviamente foi refutada pela igreja primitiva. Por exemplo, o docetismo ensinava que Cristo não foi um ser real, que ele apenas tinha uma aparência de ser humano, ou seja, eles negavam a existência real do corpo humano de Jesus. Eles aqui, aos quais eu me refiro, são os docetistas, os que seguiam essa doutrina filosófica. E é um fato interessante que eles diziam que Jesus era um fantasma. Isso faz com que eu me lembre de Mateus capítulo 14, versículo 26, e Marcos 6 e 49, quando os discípulos do Senhor Jesus o viram caminhar sobre as águas e o confundiram com um fantasma. É uma curiosidade bastante curiosa e muito interessante. Então, os docetistas eles defendiam que Jesus fosse apenas um fantasma. Então, a priori, eles negavam a humanidade de Cristo. Ou seja, eles não acreditavam que o Senhor Jesus tivesse feito carne, de acordo com o que João 1,14 ensina, e então tivesse assumido a forma corpórea de homem. Porque no entendimento deles, espírito e matéria não se misturavam. Por consequência, o Senhor Jesus, sendo espírito, jamais iria assumir a forma corpórea de homem, porque no entendimento deles, a matéria é inerente má e, consequentemente, também é o lugar onde o pecado habita, onde o pecado se origina. Então, em razão desta crença da matéria ser inerentemente má, eles então negavam que o Senhor Jesus Cristo, sendo espírito, então tivesse assumido forma corpórea de homem. Então, tem um aspecto muito interessante, um dos líderes do docetismo, o Cerinto, ele ensinava curiosamente que o Cristo abandonou o Jesus que morreu na cruz. Quer dizer, um ensino extremamente estranho e muitíssimo complexo. Como pode ser isso? O Cristo
na cruz, abandonou Jesus que estava sendo crucificado. Um outro líder do docetismo, o Basílides, ele negava que Cristo tivesse morrido na cruz do Calvário. E, curiosamente, o que ele dizia? Que o Cirineu, ele morreu no lugar do Senhor Jesus, ocasião na qual o Senhor Jesus aproveitou-se disso e fugiu. Então, um tipo de ensino extremamente contrário às Escrituras Sagradas. Então, eu estou falando rapidamente, de forma resumida, algumas coisas que o docetismo ensinava, mas principalmente e especialmente eu quero enfatizar, porque eu já estou começando a concluir esse nosso vídeo, é que o docetismo negava a encarnação de Cristo, ou seja, negava que Cristo tivesse assumido forma corpórea de homem. Então esse é o pano de fundo, não é? Dentro do qual o apóstolo São Paulo escreveria esse texto que eu li no início do vídeo, 1 de Timóteo, capítulo número 3, versículo de número 16. Então, eu quero concluir dizendo que, em razão do docetismo negar a divindade do Senhor Jesus Cristo, é que Paulo escreve esse texto e a ênfase recai exatamente sobre a encarnação do Senhor Jesus, porque ele estava combatendo este ensino herético do docetismo. Mas esses detalhes eu falarei para os irmãos no nosso próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, eu peço a você educadamente que você dê aí um like. Eu peço que você assine a notificação, para você ser avisado aí quando eu gravar outros vídeos. E lembre-se sempre que o importante no estudo da Escritura são os detalhes. Amém.